coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite que podemos estar aqui na sua presença, Senhor, cultuando ao Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, por este culto ao Senhor, Deus. Louvado seja o teu nome. Neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa falar forte aos nossos corações, ó Pai, que nós sejamos impactados nessa noite pela sua palavra, Senhor, ó Deus, trazendo, ó Pai, ânimo, vigor, força, que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos a mudar de comportamento, ó Deus, por causa da sua palavra. Deus, é isso que nós oramos nessa noite, já te agradecendo, Senhor. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Se assente, queridão, queridona. Que bênção, gente. Parece até, tem gente que acha que a gente combina, né? Mas não combina não, gente. Isso aqui é uma coisa, é mistério. Mistério de Deus, né? Porque esse hino tem tudo a ver com o início do culto sobre boas notícias, né? O que foi, amor? Nosso tema da mensagem é poder para curar. E a gente fala muito de orar por aqueles que estão aí afligidos, né? Eu sei que tem tanta gente e não é predileção, mas eu quero que, se o Elinho, a Jéssica estiverem online, a igreja ora por vocês, né? O Elinho, Samuel deu positivo para a Covid, o filhinho mais velho. Ele eu não sei. Mas fez exames e tudo, mas de todo modo a família isolada já há mais de mês, não por conta do isolamento Covid, mas férias, e acabou coincidindo algumas datas, não é? Mas estão bem. Mas receba-se um abraço da igreja, né? Um abraço virtual. O Elinho, Jéssica são tão presentes. Se não fosse isso, estariam aqui com a gente, com certeza, não é? Só dá um toque para a gente, Lúcia, porque está muito... Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Fiquei feliz também de ver a mãe da Maria aqui com a gente, né? Vistosa, animada, saudável. Que bênção, minha irmã. Já falei com a senhora sobre isso, eu quero deixar registrado. E esse é o seu irmão, Maria? Ah, temos orado pelo senhor, tá? Que bênção ter a sua presença aqui com a gente, tá ok? Que bênção. E outros convidados, se tem mais alguém com um jeitinho novo, mas que Deus abençoe a sua vida. Mais um texto precioso da palavra de Deus, amados. Jesus tem poder para curar, a usar sua autoridade para perdoar pecados. Nesta noite eu quero tocar em um assunto, a partir da palavra de Deus, muito delicado, acerca da cura. A cura divina. Quem de nós nunca passou um tempo questionando de Deus por que Ele não curou um ente querido a quem nós tanto amávamos? Quantos de nós não estamos neste momento em luta espiritual por alguma cura?
É da vontade de Deus que todos os doentes sejam curados? O nosso Deus cura todas as doenças? Como lidar com esse tema? Esse texto nos apresenta mais um grupo que é identificado como sendo alvo da missão de Jesus. Eu tenho lhes ensinado aqui de que Lucas, em suas pesquisas, fez questão de colocar a missão de Jesus para incluir 4 grupos: pobres, cativos, cegos e oprimidos. É o novo Israel, é o novo reino. E Jesus, como rei do reino de Deus, ele quer recomeçar o seu povo invertendo a pirâmide, o reino invertido, onde não mais os poderosos, os importantes, os saudáveis, os nacionalistas judeus, mas um reino que abriga os endemoniados, que são libertos, os cegos, que são curados, os leprosos, que são limpos, os estrangeiros, que são acolhidos como povo de Deus, e os coxos e paralíticos, que são curados. Lucas escreve o seu evangelho tendo o verso-chave no capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Comentaristas concordam de que Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Eu tenho dado o nome a esta série de O Jesus de Carne e Osso. Em Jesus Cristo, Deus cria um homem novo e um mundo novo. Paulo é o mestre de Lucas. Lucas acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. É chamado de médico amado na carta paulina aos Colossenses. E eu faço coro ao falecido, saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que vai dizer que talvez Lucas tivesse em mente, ao escrever o seu evangelho, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criação é, no radical, no grego. Não é apenas nova criatura, é nova criação. Lucas foi o último a abandonar o apóstolo Paulo. Na verdade, ele não abandonou. Permaneceu com ele até o fim, conforme vemos em 2 Timóteo 4,11. Paulo o amava tanto que ele dizia aos Colossenses, no texto que eu citei de cabeça, né? Saudai-vos, Lucas, o médico amado. É muito provável que o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, que ele cita em 2 Coríntios 8,18, seja Lucas. Lucas era um homem de muita credibilidade na igreja nascente no primeiro século. O Evangelho de Lucas, para quem gosta da boa teologia, mostra a perfeita humanidade e a perfeita divinidade ou divindade de Jesus. E essa relação. Mas Lucas enfatiza muito mais essa face humana, pessoal de Jesus. Ele não perde de vista a divindade, mas ele retrata de todos os evangelistas um Jesus o mais humanamente possível. Pensando nesse prisma, não é à toa que os milagres de Jesus são selecionados para o início da sua missão na Galileia,
E eu já tenho ministrado aqui, até aqui, exposto e vou continuar. E eu quero que você preste atenção a cada domingo nesses grupos específicos em que Jesus toca, em que Jesus se relaciona, em que Jesus se envolve. Um Jesus que se envolve com a nossa história. Um Jesus que se envolve com a nossa dor. Vamos ao texto? E aconteceu que num daqueles dias, Lucas 5, 17, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Fica com essa frase, diante de Jesus, essa expressão. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, olha que expressão, hein? Disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. Meu Deus, por favor, fale conosco nesta noite. Queremos ouvir a sua voz, bem tocante, bem próxima a nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu tive o privilégio de ler John Stott. E num dos seus textos ele disse o seguinte: ninguém jamais exibiu santa mundanidade melhor do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Sua encarnação é a perfeita personificação dela. Por um lado, ele veio a nós em nosso mundo e assumiu a completa realidade da nossa humanidade. Ele se tornou um conosco em nossa fragilidade e se expôs às nossas tentações. Ele confraternizou com pessoas comuns que se agrupavam ao redor dele. Avidamente. Ele deu boas-vindas a todos, não rejeitou ninguém. Ele se identificou com nossos sofrimentos, o nosso pecado, a nossa morte. Por outro lado, ao se misturar livremente com pessoas como nós, ele nunca sacrificou, nem comprometeu sua própria identidade singular. E John Stott termina: a sua perfeição era da santa mundanidade. Ele se aproximava, amados.
ele tocava, ele se importava com as pessoas. Ele entrou no mundo das pessoas. Ele é o Verbo eterno que entrou no nosso tempo. O eterno que se tornou, que entrou no nosso tempo. Viveu a nossa temporalidade. Tudo para se identificar conosco. À luz dessa verdade, Hebreus vai estar dizendo, naquele texto, amados e amadas, que é por demais precioso. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu não vou me aprofundar, mas eu vou citar e você vai entender bem. Charles Swindoll faz isso de uma forma bem profunda. Num dos seus livros sobre biografias de homens de Deus, heróis da fé, no livro sobre Jesus. Neste livro, ele fala das 5 leis a respeito da cura divina. Primeira lei: existem 2 categorias de pecado, o original e o pessoal. O que é o pecado original ou o pecado herdado? Cada um de nós herdou uma natureza doente, uma natureza que tende a fugir das coisas erradas, de modo que não conseguimos resistir à tentação do pecado. O pecado é universal, tende a fazer coisas erradas, não a fugir, para ser mais preciso. Paulo disse isso, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Então, o pecado, amados, nos atingiu por inteiro na nossa essência. Qual é a essência do ser humano? Pecador. Foi Pedro que se ajoelhou diante de Jesus, está ainda no capítulo 5, versículo 7, e disse, 8, né? Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. O pecado, amados, veio no Éden, quando o homem optou individualmente por desobedecer. Daí então, todos nós, Paulo vai dizer, Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Logo, o pecado, hoje, não é mais uma questão de opção. O pecado faz parte da nossa essência. Ponto 1. Segundo, foi este pecado, chamado pecado original, que introduziu no mundo sofrimento, doença, desordem e morte. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou o homem para deteriorar-se, para envelhecer, para ter enfermidades. Ele criou o homem e o mundo para ser um ambiente harmonioso, nutritivo, para vivermos em comunhão com a natureza, em comunhão uns com os outros. Mas chegou o pecado, Paulo, Iago, Jorge, e confundiu todas as coisas, desprogramou o mundo, desconfigurou o programa do mundo. E hoje existe algo errado em tudo e em todos. Se você assistir no telejornal, já pensou o seguinte, gente, tem alguma coisa errada com o mundo. Eu falo com você, uma coisa só, o mundo todo está errado. E por isso que o sofrimento está aí. E por isso que a gente vê no Afeganistão uma mãe pegar o seu bebê e jogar do outro lado de um muro do aeroporto para que soldados estivessem tentando, numa possibilidade, embarcar com aquela criança.
e outras situações bárbaras. O sofrimento, amados. A gente olha para o Haiti e a gente fala, meu Deus do céu, esse país, eu vou te falar, é terremoto, é ciclone, é pobreza, é presidente que é assassinado. Por que existe isso? Por causa do pecado. A terceira lei, amados, é de que às vezes a doença e a morte podem ser resultados de um pecado pessoal. Olha só, além da tragédia do pecado original, existe uma outra tragédia que eu não sei dizer se é pior, que é o pecado pessoal. Por isso que Jesus, em determinados momentos, ele dizia o seguinte, olha, vá para que não te aconteça algo pior. Por isso que existem pecados, amados, que ocasionam doenças. Por isso que existem determinados atos, atitudes pessoais, fruto aí sim de escolhas pessoais, que a pessoa começa a atrair para si enfermidades. Eu não precisaria dar exemplos, preciso? Mas olha só, a pessoa que bebe a vida inteira, a pessoa que usa drogas, a pessoa que se expõe ao sexo antes do casamento, a pessoa que tem uma vida dissoluta, muitas baladas, muitas noites sem dormir, uso de substâncias alucinógenas das mais diversas, gente que fica trancada em casa, gente que só enche a cabeça de mais notícias, gente que fica isolada, sem ter necessidade óbvia para isso. Atrai o quê? Enfermidades. Muitas enfermidades. Outra. Às vezes a doença e a morte não estão relacionadas ao pecado. Mas existe um plano maior de Deus, um propósito maior de Deus em manter a pessoa doente por algum tempo, ou por todo o tempo da vida. Sabe-se Deus por quê? Em João 9, Jesus se dá com o cego de nascença e os discípulos perguntam, e aí, quem pecou? Este ou seus familiares para que este nascesse assim? E Jesus diz, nem ele pecou, nem os seus familiares. Isso aconteceu para que nele fossem manifestadas as obras de Deus. Eu não sei, amados, mas existem pessoas que ficam doentes só para evangelizar no hospital. Existem pessoas que ficam doentes só para minorar determinados sofrimentos. Existem pessoas que sofrem justamente hoje um mal menor para evitar um mal maior no futuro. Eu não sei explicar. Mas é isso que acontece. E aí, por fim, nessa longa introdução, neste ponto, não é da vontade de Deus que toda doença seja curada. Eu sei que você não gosta disso. Mas se você fosse fazer junto comigo um ranking das pessoas mais espirituais da Bíblia, eu desafio você a fazer isso. E eu creio que o top 5, ou no top 5, um nome seria o nome de Paulo. Sim ou não? O homem mais espiritual da Bíblia. E Jesus disse a ele, em 2 Coríntios 12, quando ele pediu para ser curado de um espinho na carne, Jesus disse a ele, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder vai se aperfeiçoar enquanto você estiver fraco. E aí? E aí Paulo, ao invés de ficar brigando com Deus, colocando ele contra a parede, fazendo voto, declarando vitória, palavra de fé, reivindicando, protestando, não. Paulo escreve o seguinte, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então olhe para mim, você está com algumas enfermidades, talvez uma enfermidade ou outra, que pode não ser da vontade de Deus que você seja curado. Que você vai ter que viver para isso e com isso, para que de certo modo, amados e amadas, o poder de Deus se revele na sua fraqueza.
Quando lemos o Novo Testamento e passagens como acabamos de ler, nós descobrimos que houve curas miraculosas, imediatas, amplas, permanentes, gratuitas. E embora Jesus tenha frequentemente destacado a opção da pessoa de crer nele ou não, nós vemos esse texto, Jesus vendo-lhes a fé, nem sempre, amados, a escolha de Jesus para curar está necessariamente condicionada à fé de quem haverá de ser curado. Ele cura quem ele quer. Ele tem poder para curar. Mas o poder para curar, dá um clique, João, está relacionado, está diretamente ligada à sua autoridade para perdoar pecados. Esse é o ponto desse texto. A autoridade para perdoar pecados. Nesta cura em específico, o texto deixa claro que o perdão de pecados é o carro-chefe do texto. A cura foi secundária. Olhe para mim, a cura na sua vida é secundária. O maior propósito de Deus em Jesus na sua vida é perdoar os seus pecados e levar você para o céu com Ele, perdoado, perdoada, completamente livre diante do Senhor. Quer ver? Vamos analisar aqui como que o texto se organiza. Primeiro, nós estamos diante de um homem paralítico. Versículos 17 a 19. Jesus estava ensinando, junto dele se assentaram fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias ali da Galiléia, Judéia, Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para quê? Para curar. Nisso, aparece 4 homens, Marcos vai dizer que eram 4, Lucas fala alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. E eles procuravam levá-lo para dentro, colocá-lo diante de Jesus, uma expressão muito jóia. E não encontrando uma forma de fazer isso, Marcos conta os detalhes do que esses homens fizeram. Subiram ao telhado, tiraram algumas telhas, montaram uma estratégia para, por entre as telhas, descer o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas, diante de Jesus. Os fariseus e mestres da lei, essa é a primeira ocorrência em Lucas de que eles estão ali presentes. Antes de você ter um olhar negativo a respeito desses homens, os escribas e fariseus foram grupos organizados sob o ministério de Esdras, no retorno do povo de Deus à terra de Deus. Eles eram ardorosos defensores da lei de Moisés. O grande desejo dos escribas e fariseus era compreender, engrandecer a lei de Deus, além de aplicá-la na vida diária. E eles estão observando o que Jesus estará fazendo. Nisso, o poder do Senhor estava com Jesus para curar. A palavrinha no grego poder é dunamis. Daí que vem a palavra dinâmico. A dinâmica de Deus estava com Jesus. Jesus estava exercendo o seu poder de maneira ativa, de maneira real, de maneira intensa nesta ocasião. E pessoas então vinham e Jesus curava. Nisso, amados, se Marcos está certo, eu acredito que esteja, se a nossa leitura de Marcos, estiver certo, era Cafarnaum, a cidade de Pedro, onde Jesus havia curado a sogra de Pedro, e onde a sua casa, a casa de Pedro, havia se tornado um local de peregrinação,
Você sabe desta mensagem. Você está comigo aqui na exposição. Se não, depois você acompanhe o início ali do Evangelho de Lucas e, sobretudo, para este específico texto, no capítulo 4, a partir do versículo 38. E Jesus realizou muitas curas ali. E depois, numa dessas idas e vindas, Jesus está novamente em Cafarnaum. E nisso, amados, para seguir o detalhe de Marcos, 4 amigos. Eu fico imaginando que eles falaram o seguinte: olha, nós vamos levar você, meu querido, um homem paralítico. Um homem paralítico. Nós não sabemos, amados e amadas, qual era a paralisia deste cidadão. Mas nós sabemos de que eles queriam fazer com que este homem fosse colocado diante de Jesus. Versículo 18. E no versículo 19 vai terminar o texto de novo com a mesma expressão. Diante de Jesus. E aí olha para mim. Eu peguei essa frase diante de Jesus e pesquisei só no Evangelho de Lucas. Quantas vezes aparece, quais são os textos, né? Porque diante de Jesus significa na presença de Jesus. E eu só vou ficar com uma ocorrência. A mulher com fluxo de sangue. Lucas 8:47. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que eu havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Diante de Jesus. Mas não é só Lucas que tem essa expressão. Essa expressão capturou meu coração. E eu disse: como que eu quero, Senhor, estar sempre apresentando as minhas causas diante de Jesus. O paralítico, amados, estava diante de Jesus. Este homem fraco, trêmulo, este homem possuído por uma enfermidade que era caracterizada pela perda total de movimento. Este homem inábil, este homem cujos músculos estavam atrofiados, possivelmente devido a algum dano nas áreas motoras do cérebro, ou quem sabe na sua medula espinhal. O leito, ele não podia, amados, ir até Jesus. Mas bendito seja o nome do Senhor, ele tinha amigos que se importavam com ele. E disseram: vamos levá-lo para Jesus. E eles então se reúnem ali, pegam o leito, sobem ao telhado, tiram as telhas, içam Jesus para baixo, içam o paralítico até Jesus que estava embaixo. Jesus olha aquela situação, um paralítico diante de Jesus. E aí, temos o segundo ponto. Não apenas um homem paralítico. Nós estamos diante de um homem pecador. Porque o versículo 20 diz que Jesus, vendo-lhes a fé, e não apenas a fé dos amigos, mas a fé dele também, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Olhe para mim, Jesus viu. Várias palavrinhas para ver no grego. A palavra que Lucas escolhe aqui é a palavra perceber. Jesus percebeu em uma esfera que nós não podemos compreender, mas Jesus sim, ele percebeu fé naqueles homens. E Jesus então olha para aquele cidadão e diz: homem, os seus pecados estão perdoados. Isso me fez lembrar o centurião. E Jesus disse em Lucas 7, 9 e 10: nem em Israel encontrei fé como esta. Eu olho para esse texto e eu falo que Jesus está à procura de uma fé para ser vista. Uma fé para ser percebida. Não uma fé que é fruto de um emocionalismo barato. Uma fé que é fruto de uma declaração e uma confissão, muitas vezes da boca para fora.
vendo-lhes a fé. Eles não falaram nada, mas Jesus viu neles fé. A pergunta que não quer calar é se Jesus tem visto fé em você. Se Jesus pode dizer o que disse do centurião: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei fé, como este homem, como esta mulher, uma fé que precisa ser vista. Isso é incrível. Aí você deve estar pensando, mas pastor, uma fé que precisa ser vista. É a mesma ideia que Paulo disse em 1 Coríntios 7,14, acerca da mulher que é crente e que santifica o seu marido que não é crente pelo seu testemunho. O marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. E essa ideia de no convívio é de uma fé que é vista. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, chama o homem em destaque e diz: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. A fala de Jesus vai na direção do coração daquele homem. Muitos amados e amadas nos nossos dias pensam que Jesus está interessado em curar todas as doenças de todos os doentes. Mas o alvo de Jesus é perdoar pecados. A cura acontece ou não. Jesus é um perdoador de pecados. Ele diz para esse homem: homem, os teus pecados estão perdoados. Reverendo Hernandes diz que o pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás e o pior inimigo do homem. Ele diz mais: o pecado é pior do que a doença. É a pior doença. É o veneno doce que mata o corpo e a alma. O pecado é pior do que a solidão. É pior do que a pobreza. É pior do que a doença. É pior do que a própria morte. O pecado. É o pecado, amados e amadas, que nos separam de Deus. São as nossas transgressões, as nossas iniquidades, para ser preciso, que nos separam de Deus. É o pecado que nos faz, amados, ter a nossa humanidade aviltada. É o pecado que desfigura a nossa afetividade. A maior necessidade deste homem não era cura, era ser restaurada a comunhão com Deus. E muitas vezes, Tim Keller vai dizer isso, nesse processo de lidar com o que pensávamos ser nossos desejos mais profundos, Jesus nos revela um desejo mais profundo, um desejo ainda mais verdadeiro, que estava muitas vezes oculto, ou está muitas vezes oculto, que é o nosso anseio pelo próprio Jesus. O próprio Jesus. Por isso que ele disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Vamos caminhar comigo, homem. Vamos restaurar a nossa comunhão. E Jesus, falando isso, suscita uma oposição, amados, daquele grupo de fariseus e de escribas, que você sabe muito bem. E o versículo 21 vai começar dizendo: olha, os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E olhe para mim, os escribas e fariseus estavam parcialmente certos. Só Deus mesmo que pode perdoar pecados. Isaías 43, 25. Eu mesmo, eu sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos pecados que você cometeu, não me lembro. Isaías 48, 11. Por amor de mim é que faço isso, pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Miqueias 7,18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Era uma parte da verdade,
Só Deus pode perdoar pecados. Mas a outra parte da verdade era: Jesus era Deus. Jesus era Deus. E só Deus, em Jesus, pode perdoar pecados, amados. J.C. Harry vai dizer o seguinte: nem anjo nos céus, nenhum homem sobre a terra, nenhuma igreja em concílio, nenhum ministro de qualquer denominação cristã pode tirar da consciência de um pecador a carga da culpa, outorgando-lhe paz com Deus. Tão somente podem apontar para a fonte aberta, para a purificação de todo pecado. Podem apenas declarar com autoridade que Deus está disposto, e eu acrescentaria aqui, em Jesus, a perdoar pecados. João vai dizer em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus pode perdoar pecados. E aí no versículo 22, Jesus, conhecendo o coração, os pensamentos deles, diz a eles: o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Versículo 24, grife aí: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. Olhe para mim, amados, por que Jesus se apresenta aqui como Filho do Homem? 25 versos em Lucas, Jesus é o Filho do Homem. O Filho do Homem é o título que Jesus mais se refere a si mesmo. São 69 vezes nos evangelhos. Filho do Homem pode ser compreendido como relacionado à sua humanidade. Agora, eu e muitos comentaristas preferem dizer de que é relacionado com Daniel 7, 13 e 14, que apresenta o Filho do Homem como sendo uma figura apocalíptica, uma figura que iria aparecer no final dos tempos, uma pessoa celestial, que um dia governará e julgará o cosmos pela eternidade. Esse título é como se Jesus estivesse reivindicando a sua messianidade e ao mesmo tempo enfatiza a natureza eterna e espiritual do seu messianismo. Ele é o Filho do Homem, o Messias, o ungido, o Cristo, o Deus plenamente Deus, o Deus plenamente homem, o único que pode perdoar pecados. Foi esse Jesus que disse à mulher adúltera em João 8: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou? Vai e não peques mais. Jesus, o Filho do Homem, o Deus que permite que a sua vida seja emancipada. Daí que vem, João Marcos, o homem perdoado. Agora este homem é perdoado. Agora este homem se levanta. Diz o texto que imediatamente, repita comigo, imediatamente. Ele se levantou diante de todos. Pegou o leito que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. O homem perdoado, amados, se levanta. O leito que o carregava, agora era carregado por ele. Ele é emancipado, ele é valorizado, ele volta para casa, ele volta para o convívio dos seus. Eu me lembro, amados e amadas, da seguinte verdade da palavra de Deus: o perdão nos faz ficar em pé. O perdão nos faz andar de cabeça erguida. É o perdão que expressa, que é a base da nossa justificação.
Paulo vai dizer em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim, amados, este perdão de pecados faz com que você pegue o seu leito, aquele leito que havia sido, amados, um exemplo, um sinal da prostração daquele homem, de uma paralisia que o deixava enfermo já há tanto tempo. Agora perdoado, ele está livre, amados. Ele tem a sua mobilidade reconquistada ou conquistada. Ele tem a oportunidade, amados, de ser humano, pleno. Pleno. E amados e amadas, o texto vai continuar dizendo que todos ficaram muito admirados e davam glórias a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Jesus é o Filho do homem, que ordena ao paralítico que se levante, que tome o seu leito, que vá para casa. Esse homem cria que aquele que dera a ordem poderia dar também a capacidade para ele obedecer. Os espectadores ficaram admirados, amados, com aquele homem caminhando, levando o mesmo objeto que ele havia sido carregado. Glorificaram a Deus, uma admiração coletiva, a glória de Deus invadindo aquele lugar. Mateus não registra isso, Marcos não registra isso, somente Lucas faz questão de dizer que aquele homem voltou para casa glorificando a Deus. Olhe para mim, glorificando a Deus, sabe por quê? Porque a cura não se centralizava apenas no homem Jesus, mas no Deus a que o homem glorificava. Glória a Deus. Aí você faz comigo aqui, preste atenção, como que é a moldura do texto. O texto começa no versículo 17, falando que o poder do Senhor estava com Jesus para curar. E a moldura final fala que todos davam glória a Deus. E cheios de temor, ainda diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. E aí, quero fazer um outro destaque. A palavrinha no grego para extraordinárias é a mesma palavra para paradoxos. Algo inesperado, algo incomum, algo incrível, algo admirável. Hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos prodígios. Hoje vimos coisas além da expectativa. Hoje vimos coisas que homem algum poderia inventar. Agora olhe para mim, eu preciso que você entenda isso. Hoje vimos coisas paradoxais. E eu quero enfatizar isso. Por que é um paradoxo a cura desse paralítico? Porque Jesus não curou todos os paralíticos do seu tempo. Por que até hoje a ação de Jesus na nossa história é paradoxal? Porque não é fruto, amados, de racionalidade humana. E é impossível entender. Por que Deus cura uns e não cura outros? Diga agora, de agora em diante. É paradoxal. É admirável. É algo que não cabe especulação humana. Hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos prodígios. Temos que dar glória a Deus e ao mesmo tempo ficar possuídos de temor, porque diante de um Deus que é tão desconcertante, que é tão assombroso, que é tão absurdo, eu tenho que ficar espantado. Queridão, queridona, nós precisamos, e eu já vou entrar na primeira aplicação, João Marcos, porque eu da multisus, porque dele saía poder e curava todos que conseguiam tocá-lo.
E aqueles que não conseguiam tocá-lo, eram indignos por conta disso? Não. Havia planos para isso? Sem sombra de dúvidas. Eliseu morreu de doença. E que é o mais paradoxal do que isso? Eliseu, que fez obras muito maiores do que Elias, porque ele recebeu porção dobrada de poder. Está comigo? O que Elias era, Eliseu recebeu porção dobrada. Eliseu morreu doente. E quando os ossos de Eliseu tocaram nos ossos de um cidadão que estava lá, Regina, isso é paradoxal. O cidadão ressuscitou. E Eliseu ficou mortinho da Silva. Você quer algo mais paradoxal do que isso? Para não ficar citando. Paulo tinha um espinho na carne. Aí você deve estar pensando, mas pastor, era uma aflição, uma depressão, uma tristeza. Eu tenho colegas pastores que chegam a dizer, é porque ele era solteiro. Então os solteiros aqui estão todos espinhados? Não. O texto bíblico diz, Maria, espinho na carne. E se era na carne, era uma enfermidade na carne. Eu tenho meu palpite. Eu não vou falar. Era na carne. Tenho 2 ou 3 palpites. Porque a Bíblia diz, só uma dica, Paulo escrevendo para Timóteo acerca de enfermidades no estômago. Era muito próprio na época se ter, ainda mais por conta da vida que o apóstolo Paulo levava. A questão das vistas, que é o palpite mais intenso. Vede com que grandes letras eu escrevo, ele falou aos Gálatas. Se fosse possível, eu acabei falando a minha tese, né? Esquece. É o espinho na carne. Eu me empolgo, né? Amados, Deus pode curar. Quando João Batista ficou em dúvida se Jesus era de fato o Messias, mandou alguns discípulos. Tem Lucas e tem Mateus também. Mateus 11:5. Jesus manda dizer a João, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ele não cura todos. Em Marcos 16:18, último texto, Jesus diz, e pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tá. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Mas nós temos casos. Trófimo ficou doente, companheiro do apóstolo Paulo. Timóteo, já cantei a pedra, tinha frequentes enfermidades no estômago. Dá para garantir, amados, que doença é pecado? Ou melhor, doença é fruto do pecado, porque o pecado original, né? E existe pecado pessoal que traz doença. Mas a gente pode dizer que Deus muitas vezes não nos mantém doentes para um plano? Eu creio que sim. Creio mesmo. Pula essa, João, da B, só coloca a C, por favor. Agora, o perdão dos nossos pecados é uma expressão da graça de Deus. Olhe para mim. Deus não cura todo mundo, mas Ele perdoa a todo aquele que o confessa e que se aproxima dEle. Pois somos amados por Deus, não porque somos belos para Ele, mas porque nossos pecados
são horrendos diante dele. João 17, 1 e 2, o texto diz: Pai, é chegada a tua hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 30 a 31, o texto diz: O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder o arrependimento e a remissão de pecados. Amados e amadas, o nosso Deus perdoa pecados. O profeta vai dizer que ele perdoa os nossos pecados de tal modo que ele não se lembra mais deles. Ele lança no mar do esquecimento. Ele perdoa pecados. É diretamente proporcional o amor de Deus a nós, não porque nós somos belos, não porque nós somos um espelho que reflete a imagem dele, não porque nós somos especiais, não porque nós somos o centro do coração dele. Ele nos perdoa e o amor dele é diretamente proporcional ao nosso pecado, à nossa horrenda situação diante dele. Porque aquilo que diz Lucas 7, 47, por isso afirma você que os muitos pecados dela, falando da mulher, que era uma mulher pecadora, que beijava os pés de Jesus e que tornava diante de Jesus lágrimas saídas dos seus olhos, e beijando os pés e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. E ao pessoal dizendo: será que Jesus não vê que essa mulher é pecadora? Jesus diz: olha, eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: os seus pecados estão perdoados. E aí o pessoal começou a dizer: quem é este? Quem é este que até perdoa pecados? Jesus chega para ela e fala: sua fé salvou você. Vá em paz. João deixa só a última frase. Eu quero terminar em 2 minutos, lembrando uma história de um capítulo do livro de Brennan Manning, O Evangelho Maltrapilho. Ele conta uma história de uma mulher que começou a dizer, e as pessoas começaram a acreditar, de que ela falava com Deus diretamente. E Deus mostrava a ela aquilo que iria acontecer e aquilo que estava acontecendo. E isso causou um burburinho tão grande que o padre daquela comunidade chamou essa mulher e disse o seguinte: olha, vamos fazer o teste? Volta para casa e ore e pergunte a Deus quais os pecados que eu cometi essa semana. Liberou a mulher. E aí ele ficou se achando bambambam, né? Agora eu consegui pegar essa mulher. Agora eu consegui desmascará-la. Depois de algum tempo, pouco tempo, a mulher está de volta. Ele assusta, porque pensou que ela não iria retornar, né? E aí? Perguntou para Deus quais foram os pecados que eu cometi essa semana? E a mulher disse: sim, perguntei. E o padre disse: e o que ele disse? Ela respondeu: ele disse: eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Lá atrás, Deus está dizendo para você: olha,
eu não me lembro mais. Você, eu não me lembro mais. Você, eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Aqui, eu não me lembro mais. 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 Você que está em casa, na internet, Deus está dizendo, eu não me lembro mais. Levanta, toma o teu leito e anda. Vá para frente. Se apegue às boas notícias. Se apegue ao Evangelho de Jesus. Levanta a cabeça. Esse vírus pode estar matando e vai matar mais gente. Mas você está vivo? Levanta a cabeça. Toma o teu leito e anda. Trabalhe. Sirva ao Senhor. Crie seus filhos. Ame a pessoa que está do seu lado. Perdoe. Não fique depressivo, entristecido. Ai meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais dos teus pecados, diz a palavra de Deus. Eu não me lembro mais. Abaixe sua cabeça, queridão, queridona. Dos meus pecados, dos seus pecados, eu não me lembro. Eu não me lembro mais. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Isaías 43, 25. E Hebreus 8,12 é ainda mais claro. Eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Eu não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ora ao Senhor. Deus, nesta noite, o Senhor está dizendo para cada um aqui essa verdade evangélica. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. E gente que está aqui desanimada, desencorajada, perdida em devaneios, em pensamentos dos mais diversos, estão recebendo agora do Senhor uma nova chance. Estão pegando seus leitos, estão voltando para casa curados, restaurados. Se você está aqui nesta noite, você está afastado da casa do Senhor. Se você está aqui nesta noite e quer essa paz que homem nenhum pode lhe dar, que político nenhum pode lhe dar, que religioso nenhum pode lhe dar, mas Jesus pode dar, coloca a mão no seu coração agora e diga: Senhor, perdoe os meus pecados. Eu sou um homem pecador. E você vai sair daqui desta noite glorificando a Deus. Você quer isso? Você crê nisso? Boas notícias. Jesus é a boa notícia de Deus para você. Deus, obrigado por esta palavra. Deus, obrigado por essa transformação de dentro para fora que o Senhor nos dá. Obrigado por esse recado de Deus para nós.
Obrigado porque quem chegou aqui derrotado está saindo daqui vitorioso. Quem chegou aqui desalentado está saindo daqui encorajado. Quem chegou aqui forçado, cativo, sairá daqui livre. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Obrigado. Obrigado porque dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. Louvado e engrandecido seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Ore silenciosamente. Paralítico, pecador, perdoado. Esse é o processo da nossa história também. Paralítico, o pecado nos paralisa. Pecador, o pecado é a nossa essência. Perdoado é a ação paradoxal de Deus através de Jesus na nossa vida. Deus abençoe.